impressão à base de stencil, onde a tinta é forçada a passar através do nylon para as telas, roupas e acessórios. Um processo muito difundido na Segunda Guerra Mundial, mas hoje muito utilizado por sua versatilidade. Estamos falando da serigrafia, que tem a conjunção de duas palavras, seri, seda, grafia, escrever ou desenhar. Começa agora, Feito em Casa. E hoje o Feito em Casa veio conhecer esse artista de pertinho e também a serigrafia, o André Moraes. Ele que é publicitário de formação, mas é um artista nato, desde os 12 e 14 anos, gosta de desenhar e eu acho que a arte já é muito notória na tua vida, né? Desde sempre. Como que foi essa arte para você desde o começo? Você sempre gostou? Sempre gostei. Morava em Campos do Jordão, acho que com meus 14 anos mais ou menos, e perto da nossa casa tinha um ateliê, né, uma biblioteca que dava aulas de artes gratuitas. E foi ali que eu fui apresentado para o desenho, para a pintura, e foi ali que começou tudo. Mesmo gostando da arte, você se formou em publicidade, né? Sim, foi um jeito de estar mais perto do desenho, né, viver esse mundo das tintas, de produção, de criatividade. Então foi um jeito que eu achei de me inserir no mercado. Tá mais próximo. Isso, do que eu gosto. Mas logo na sua adolescência, né, que você falou que gostava de desenhar, tinha essa aptidão, você fez alguns cursos para desenho. O que é que você praticou nessa sua adolescência? Sim, sempre buscando informação e sempre fazendo curso, né? Dos 14 anos eu comecei a fazer o curso na Biblioteca Guilherme Monteiro Lobato, em Campos do Jordão. Acho que eu fiz uns 5, 6 anos de curso. E depois fiz curso de estilografura, serigrafia, de desenho. Estou sempre buscando informação. E hoje, né? Hoje eu estou realizando um sonho, com 49 anos. Estou me graduando em bacharel de artes visuais. Ou seja, hoje o André está nas nuvens, sim, né? Vamos dizer que sim. Você tem uma obra sua que você tem assim algum significado maior? Conta pra gente. Tenho sim. Na verdade todas têm, né? São atemporais. Mas a primeira que eu fiz que marcou foi lá na biblioteca mesmo, com 14 anos. Eu fiz um óleo sobre tela, acho que de 1,20 m por 80 m. E o fundador da biblioteca, que era o Guilherme Monteiro Lobato, escolheu essa obra para ficar com ele. Dentre todos? Dentre todos. E acredito que essa obra esteja com ele até hoje, né? Então é muito gratificante. Com certeza, logo de início, já era um sinal que você estava no caminho certo. Com certeza, muito bom. Como que foi essa transição para você? Porque você não tinha ainda o ateliê, né? Como que foi essa transição para você chegar no seu ateliê e começar realmente a mexer com arte de fato? Eu sempre produzi em casa, né? Desenhos e óleos sobre tela, sempre continuei produzindo. Só que não tinha um ateliê. Daí veio a pandemia, né? E como o nosso ramo era de uniforme escolar, não tinha mais venda. Então eu decidi dar o curso de serigrafia. Uma que o mercado de serigrafia tem poucos profissionais. Né? Interessante isso, viu? Até hoje é difícil de se encontrar, né? São profissionais que são obrigados no mercado, quem tem experiência. Então eu falei, vou juntar o útil ao agradável e financeiramente fazer algum dinheiro, né? Na pandemia. E deu certo. Daí comecei a dar curso de serigrafia. Mas para estampar camisetas, não para gravura, que nem a gente vai falar hoje. Sim. Daí vi que ficou legal. Falei, vou abrir um ateliê também de desenho, pintura e venda de obras, né? Então aproveitei o gancho e tá dando certo. E é isso aí. Tá aqui o ateliê agora. E continua em casa, né? Continua em casa. Isso que é o melhor, né? Esse que é o melhor. Une o útil ao agradável. Sim, deixa a empresa com a esposa. Para administrar. No tempinho que eu tô aqui e tô aqui produzindo, fazendo o que eu gosto. Você falou aí em silk screen, né? Que é mais ou menos a serigrafia, né? Isso. Muita gente conhece essa arte, né? Do silk
e não a serigrafia. Você acha que isso confunde uma coisa com a outra? Serigrafia, o silkscreen, na verdade, o nome popular da serigrafia, né? Então, é o mais conhecido. Mas ambas são a mesma coisa. O nome certo seria serigrafia, né? Que seria o seri de seda e grafia de desenho e escrita. Então, o mercado hoje, para quem é serígrafo, está bem aquecido. O que você acha do mercado atual, até mesmo na nossa região? Falta profissional. É um mercado muito bom. Assim, é claro que, como todos, é trabalhoso, né? Tem que dispensar um pouquinho de... Tem que gastar um pouquinho de trabalho, um pouquinho de conhecimento. No começo você vai sofrer um pouquinho, porque o mercado é exigente, né? Porque é um profissional qualificado, mas falta profissional. Esse profissional talvez não saiba o que significa, não tem noção da onde pode ir, ou porque é uma profissão que talvez não é tão procurada? Então, é uma profissão muito procurada, só que acho que falta interesse das pessoas e conhecimento da profissão, né? Geralmente quem trabalha com serígrafo trabalha só na parte de impressão e acaba pecando porque ele tem que conhecer todo o processo de gravação, de desenho, de arte final. Então seria legal ele se qualificar, entendeu? E para conseguir um rendimento maior e se inserir melhor no mercado, né? Hoje, o que é possível fazer com essa arte hoje? Vamos especificar. Eu sei que você pode fazer as canecas, elas são circulares. Pode fazer estampa em camisetas. O que mais que a gente pode trabalhar? A serigrafia é usada quase em quase tudo. Você pode estampar, até circuito impresso de computador é feito na serigrafia. Caneca, você usa uma impressora circular, caneta, gravuras, é o que a gente vai fazer hoje, cerâmica, quase tudo consegue se fazer em serigrafia, entendeu? Depende de um pouquinho de ajuste, de um pouquinho de conhecimento, a gente consegue fazer a impressão. Falando em conhecimento, o que uma pessoa que está nessa área, ela precisa entender para ser um bom serígrafo? Conhecer todo o processo. Tem que conhecer todo o processo, desde o início. Nem que ele se especialize só em um só, mas ele tem que conhecer o processo. Porque para ele fazer um bem feito, ele tem que conhecer o outro. Então ele tem que ter o conhecimento daquilo, né? Nada é tão assim, vou fazer e pronto. Você tem que entender um pouco. Até porque você mexe com tinta, você mexe com luz, você mexe com outras coisas, né? Você até nos bastidores tinha me falado de física, que é um processo que até a física entra. Sim, entra um pouquinho de tudo, né? Tem que estudar, né? Acho que em tudo a gente, para ser bom, tem que estudar e buscar conhecimento, né? Mas é uma profissão fácil de aprender e para todo mundo, para homem ou para mulher, para qualquer um que queira aprender, não tem muita dificuldade. Qual foi, assim, o seu maior desafio nessa área? O meu maior desafio foi passar o meu conhecimento para o papel. Porque eu sei para mim, né? Então eu teria que começar a ensinar isso. E é um pouquinho difícil, porque você tem que saber a linguagem técnica, você tem que saber ensinar, fazer pedagogia daquilo, né? E essa foi um pouquinho da minha dificuldade, então foi o processo que eu mais demorei, mas não esperei estar pronto. Falei assim, vou fazer, então apareceu o primeiro aluno, fui fazendo. E assim, acho que segue até hoje e a gente vai mudando e melhorando, conforme vai entrando aluno, vou melhorando isso. A gente sempre tem aquele tabu, né? Todo mundo fala que viver de arte é uma coisa que nem sempre é tão prazerosa financeiramente. Sim. Como que você lida hoje com a família, com isso? Quais são as expectativas futuras? Então, todo mundo fala isso pra mim, né? Todo mundo fala assim, sou artista plástico. Nossa, então você não ganha dinheiro, né? Você só tem prazer. Então, eu aceitei esse desafio, né? Em 2020, agora, eu comecei a fazer a faculdade de artes e esse é um dos meus motivadores. Eu quero mostrar para as pessoas que falaram para mim que não se ganha dinheiro com isso, que eu vou ganhar dinheiro. Você já viu que a arte não sai do André, desde infância, adolescência e agora muito mais que ele está fazendo o curso e está nas nuvens. Essa arte a gente vai ver de pertinho no próximo bloco, quando a gente vai fazer uma gravura. Não saia daí!
arte que parece ser muito antiga, mas muito atual também por sua beleza e versatilidade. A serigrafia. E eu estou aqui com o André, que ele vai contar pra gente os processos, que não são poucos, hein, gente? Tem processo pra gente aprender e também saber que não é fácil essa arte. A gente tem que ter um pouquinho de habilidade e leva-se um tempo, não é isso, André? Sim. Por isso que a gente separou para vocês alguns processos durante a nossa conversa. André, conta pra gente como é que a gente começa a fazer. Primeiro, a gente vai fazer o quê? Hoje a gente vai fazer uma gravura feita em serigrafia. Seria uma serigravura, né? Mas é o mesmo processo utilizado para fazer camiseta, caneca. É o processo da serigrafia em si. Bom, mesmo sendo uma serigrafia, ele não fez uma serigrafia tão comum assim. Primeiro, ele vai usar um papel, né, que seria, ele até colou aqui, eita, um papel que a gente faz aqui com borra de café, né? Isso. Borra não, com café mesmo, café mesmo, líquido. O líquido. E aí esse processo tem que secar, né? Sim, acabamos de secar ele anteriormente na gravação. Eu esparramei o café aleatoriamente, né? Matizei o papel com a cor do café para ficar meio envelhecido e dar um toque único para a gravura, né? Bom, mas poderia ser feito também no papel Sim, em branco. um papel liso. Um papel liso. Mas a gente escolheu fazer assim, com um aspecto mais envelhecido. Mas conta pra mim, André, então, qual é o primeiro passo? Antes de chegar aqui, porque aqui a gente já tá com a matriz, já tá com o desenho pronto na matriz. Gente, e tem um detalhe, antigamente a gente usava muito o nylon e hoje eu aprendi com o André que a gente se usa o termo poliéster. Sim. É isso, né? É que o nylon ele não é muito estável, né? Então ele estica e volta. Com isso a gravura pode dar um defeito na impressão. E eu pesquisei também que antigamente, acho que é lá na China, usavam com fios de cabelo. Devia ser uma beleza. É super difícil, né? Mas enfim, vamos progredindo, né? Então conta pra gente qual é o primeiro processo. Então, o primeiro processo é da criação, né? Você tem que ver qual tema que você quer fazer e tal, e colocar isso em prática e fazer o desenho. Eu faço o desenho com nanquim. O desenho com nanquim se usa uma folha de? Vegetal. Aí você faz o desenho na folha de vegetal. No vegetal serve para passar a luz, né? E o nanquim vai impedir a passagem de luz. Esse é o objetivo do vegetal e do nanquim. Você desenha mesmo ou ele é impresso? Ele pode ser impresso ou ele pode ser desenhado diretamente nele. Entendi. Bom, e depois do vegetal, do uso do A gente nanquim? vai fazer a matriz, né? Que é um quadro de madeira. Né? Ele vem sem essa parte rosa, né? Esse poliéster. A gente vai esticar o poliéster nele com o grampeador. Com o grampeador. Um grampeadorzinho, manual. Né? Manual. Porque aqui tudo é artesanal, né, Tudo gente? é artesanal. Faz a esticagem dele manual também. A gente tem um esticador que ajuda também, um esticador manual, caseiro. Ok. Depois de esticado, a gente vai colocar esse vegetal que a gente fez com o nanquim para impedir a passagem de luz numa mesa de luz. Fazer um processo de fotorrevelação, processo fotográfico. Certo. Né? E pode ser numa luz comum, uma mesinha feita em casa, ou já uma mesinha mais profissional, com lâmpada UV, né? Que é o seu caso, né? Que é o que a gente tem aqui no meu ateliê, né? E hoje você tem ela, mas antigamente você não usava ela? Eu comecei fiz uma de madeira, com uma lâmpada halógena, normal, de R$8, hoje custa uma lâmpada dessa. Então dá para fazer em casa, né? Todo mundo consegue fazer sem comprar os equipamentos, você pode ajustar isso e fazer na sua casa, Sim, não é isso? pode montar sua mesa de gravação, sua mesa de impressão, dá tudo para fazer em casa. Bom, e daí você fez a fotofilmagem, que é você vai colocar o vegetal embaixo do poliéster, né? Aham. Depois a gente vai mostrar isso na mesa de luz. E onde passa a luz, essa química que é a emulsão, ela endurece. E aonde não passa, que é onde a gente colocou o desenho com o nanquim, ele fica amolecido. Então, na hora que você joga água, o desenho aparece, né? Então, a gente conseguiu fazer uma matriz. E o detalhe, gente, é assim, ó, você vê que tem furinhos,
desenhos ou espaços entre os desenhos. E é aí que a tinta passa. Que a arte acontece. Sim. Que é onde a tinta passa pelo poliéster e vai ser impresso nessa folha. Essa parte transparente, onde vai passar a tinta, e essa parte rosada vai impedir a passagem de tinta. Olha, tudo então já a gente pensado, vai formar né? o desenho que foi gravado. E depois daqui, qual é o próximo passo? Agora o próximo passo é a impressão, né? É a impressão. A gente pegou um papel matizado já com café. Com café. A gente posiciona nele, eu já tenho a marcação da posição. Aqui uma mesa feita de MDF, tá vendo? Aham. Normal. Aqui tem um ferro em L e um guia, né? A gente tem que fazer. Aqui tem uma cola, que se chama cola permanente, que também é vendida em casa de serigrafia. Essa cola é para não ficar dançando Isso, na mesa. para fixar o papel. Ele encolheu um pouco. Faz parte, né? É. Que a gente secou com calor, então ele deu uma enrijecida. Eu fiz a vedação do canto do papel para gerar uma moldura, depois que a gente tirar a fita crepe, fiz com fita crepe, tá vendo? Para dar um acabamento. Para dar o acabamento. Então é bom lembrar, né? Que assim, dependendo do formato que você vai utilizar, que na verdade a gente vai mostrar depois para vocês pronto, ele enquadrado já, você tem que fazer essa marcação de... Uma moldura. Uma moldura. Servir tipo um passepartout. Bom, agora Fixou o depois papel. de colado na mesa, A gente posiciona a matriz aqui, tem os guias, né? Esse aqui é um guia. do tanto que você fez a marcação, por isso que você marcou. Agora ela está sobre, a matriz está Sobre a matriz, ó, sobre o papel. Agora a gente vai fazer a aplicação da tinta. Tá, e agora eu quero... É muito difícil? Não, É? você vai fazer pra mim, né? Vai Eu me ajudar. Eu vou te ajudar a fazer. Quero colocar a minha mãozinha nessa arte aí. Não, vou colocar a tinta aqui em cima. Essa tinta é o Esse aqui é uma tinta para tecido que eu tô para usando. tecido, tá? Mas Tem pode tinta ser... para papel, tem tinta para sacolinha, tem tinta para caneca. Cada tipo de material tem a tinta específica, Sim. né? Mas hoje você está usando essa tinta por algum motivo? Ela é ou- mais fácil para trabalhar. Ah, entendi. E ela Mas é a diluída em durabilidade- água, então a gente consegue com mais facilidade, não tem cheiro. Entendi. E a quantidade de tinta você vai percebendo com... Você não pode deixar faltar tinta. É bom você pôr até a mais do que a menos. Aham, Tá? entendo. Aqui, ó, a gente vai pegar um rodo, né? O rodo tem que estar sempre maior que a gravura, que o desenho. Essa você fez também, esse Esse aqui rodinho. você compra. Ah, você compra Aqui em São José tem para vender em algumas lojas de artes. sim. Tá, Aqui, ó, a gente vai passar o rodo com 45 graus de... assim. Isso, não, assim não, assim você... Não assim, você tem Assim. que ser sempre Isso, assim. vai puxar até aqui assim. Mas você puxa de uma vez só? Pode puxar de uma vez só. Tá. Se precisar repetir a operação, não tem problema. Ah, tá. Então assim, não tem como tá erro. fixo aqui, ela não vai Tá. Sair. sair do lugar. Tá. Entendi. Você quer fazer a primeira ou eu faço a primeira e você faz a segunda? Faz a primeira, eu faço a segunda. Pra não ter erro, né? Ó, Olha que interessante, gente. A gente vê como se fosse puxando mesmo, né? tá vendo que a tinta penetrou? Aham, já passou. Já passou. Já passou. Tá, aqui, ó. Muito legal. A gente pode voltar ela. Assim. Vai. Vai. Vou pedir pra você puxar com as duas mãos. Aham. Pode pôr um pouquinho de pressão, 45 graus. Assim? Isso. Isso, perfeito. Só puxar. Com medo de dar errado, mas a gente faz. Ok. Isso Aí. Vamos ver como é que ficou? Aí já acabou isso? Só. Assim, Tá esse pronto. processo é o mais rápido. Olha, gente. Parabéns. Parabéns pra nós. Ficou muito, Então, muito. o legal da serigrafia e da gravura, Aham. cada uma sai diferente da outra, mesmo seja no processo de impressão. Aqui a gente teve a borra de café. Que foi- você quis manchou dar diferente. E aqui teve a sua pressão. a minha pressão. A pressão modifica o formato. Ah, é? Quanto mais pressão, você põe mais tinta. Você pôs um pouquinho mais de pressão, você pôs mais tinta do que eu. Ah, jura? Então aqui sai um pouquinho diferente. Entendi. Então cada peça da gravura tem sua assinatura própria. Nenhuma é igual a outra. Por isso que a gente chama de artesanal. Sim. Essa gravura eu limitei ela a 100
peças no total de tiragem, né? Essa aqui, se eu não me engano, é a sexta. Então, agora o próximo passo é a gente assinar ela 6 de 100 e colocar o nome do artista. Eu vou pedir para você colocar junto comigo, assinar junto comigo. Com certeza. Vou ficar muito feliz, olha. Fiz uma arte aqui junto com meu amigo André. Depois desse processo, como que você expõe as suas peças? Então, eu posso vender isso aqui só o papel para a pessoa moldurar, né? Ele escolhe a moldura que ele quer e tal. Pode ser vendido assim também, né? Depois de pronto. Ou a gente pode enquadrar isso e eu posso enquadrar isso e vender já moldurado. Como está aqui? Como está aqui atrás. Né? Essa daqui deve ser a primeira? Essa é a terceira. Ah, é a terceira? É a terceira. Também foi feito com café. Tá vendo que a pressão tá diferente? Tá diferente. Essa tá bem... assim, fraca, né? Por aqui conta... tem um pouco mais de tinta. Porque eu não que esteja errado, não. Que é a sua assinatura. Ah, entendi, Entendeu? gente, entendi. Eu não sabia dessa pressão, senão eu tinha feito um pouquinho menos. Mas não ficou ruim. Não, ficou super legal. Ficou diferente, ficou diferente. E cada uma realmente é diferente da outra, né? Sim, isso com o tempo pode valorizar uma ou outra. Como que você faz o seu preço nas suas artes? Então, na arte é difícil você colocar preço, né? Porque não tem, que nem um processo industrial que você coloca o material, coloca a mão de obra e o lucro, né? Então aqui tem um valor agregado, né? Então o material é pouco, na verdade. Aqui tem o conhecimento, tem o tempo de vida do artista, tem as técnicas que ele utiliza e também os materiais. Então aí eu junto tudo isso e tento classificar num preço legal, porque eu não quero uma arte lá em cima, eu acho que é arte para todo mundo. Né? Eu vou pedir para você assinar o seu. Olha que a gente fez em conjunto, né? Que luxo, gente, com o maior prazer. Vamos lá. É isso aí, a gente aprende cada dia um pouco mais. E hoje aprendemos sobre arte, sobre serigrafia, sobre o artista, o André, aprendemos sobre a vida e muito mais. E a nossa obra pronta de hoje é essa daqui. Eu tenho o maior prazer, viu, André? Muito obrigada de ter participado, nem que seja um pouquinho, mas essa obra foi única, como ele assinou aqui, PA, né? Prova do artista. E o nosso programa vai chegando ao final de hoje. Mas semana que vem nos encontramos novamente, porque aqui tudo é feito em casa.